Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Mais uma semana se passou, mais uma semana em que testemunhamos a enorme promiscuidade entre os poderes, mais uma semana em que o presidente da República, por seu exclusivo desejo, decretou o fim da Lava Jato, mais uma semana em que as campanhas eleitorais gastaram, em sua maioria esmagadora, rios de dinheiro público para se promoverem às suas custas, às custas dos seus suados impostos. Testemunhamos tudo isso e ao final de mais uma semana, pensamos naquela velha frase do escritor português Eça de Queiroz, quando ele dizia que políticos e fraldas tinham que ser trocados periodicamente e pelos mesmos motivos. Há algumas semanas, li no jornal Estadão um artigo do professor Roberto da Mata, grande antropólogo, sociólogo, em que ele invocava essa frase e também trazia alguns comentários sobre a dimensão política de 3 obras do Eça de Queiroz. Eram elas O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Só que aqui vou pedir licença ao professor da Mata e vou fazer algo que certamente ele não teve tempo, não teve espaço para fazer na sua coluna. Vou me estender um pouco mais sobre cada uma dessas obras e abrir um espaço para um debate com vocês sobre a dimensão política de cada uma delas. A primeira, O Crime do Padre Amaro, gira basicamente em torno de uma comunidade interiorana da província de Leiria, em Portugal, onde essa nos mostra com um realismo muito cru vários padres, vários sacerdotes praticando tudo o que eles refutavam no discurso. E aqui assistimos padres completamente entregues à gula, à luxúria, de forma bastante escancarada, aos olhos de todos, sem qualquer vexame. E o que é pior é que ninguém tinha coragem de se insurgir contra tudo isso, porque aqueles padres detinham um enorme poder na localidade. Afinal, quem contrariasse os padres corria o risco de queimar para a eternidade no fogo do inferno. E nesse contexto se insere o jovem Amaro, um pároco que até era devoto, era temente a Deus, no início parece até um pouco idealista, mas cuja natureza definitivamente não era muito compatível com o sacerdócio. E nesse particular, nas palavras belíssimas do próprio Eça de Queiroz, Amaro era muito mais sanguíneo que linfático, tinha sangue quente, não tolerava a castidade e dessa forma, sobretudo, muito impulsionado, muito encorajado por todo aquele ambiente de hipocrisia que o cercava, Amaro não custou em quebrar esses votos, quebrou seu voto de castidade e engravidou uma moça. Dessa forma, nesse romance, essa ataca veementemente toda a hipocrisia coberta sob um manto religioso, sob um discurso religioso. E aí acredito que possamos fazer um pequeno paralelo com a nossa realidade.
Como tenho tanto comentado aqui no canal, são várias as figuras do nosso universo político que usam e abusam desse discurso religioso, inclusive misturando metafísica à religião, para tentar justificar todas as suas práticas nada republicanas. E temos aí Crivella, temos Flor de Lis, temos todo o clã Bolsonaro e tantos outros que usam discursos como, por exemplo, estou fazendo tudo em nome de Deus, Deus acima de tudo, sempre essa figura de Deus, sempre essa aura de religiosidade, essa aura de santidade em torno dessas figuras que são apenas hipócritas, tão hipócritas quanto aquele círculo de sacerdotes muito bem retratado no Crime do Padre Amaro. Já o Primo Basílio, a segunda obra sobre a qual vamos trocar algumas ideias hoje, o Primo Basílio se passa num ambiente mais urbano, se passa em Lisboa e gira basicamente em torno da questão do adultério feminino, que era um verdadeiro tabu no XIX. Adultério esse praticado pela Luísa, uma típica burguesinha da Baixa Lisboeta, como bem descrito pelo próprio Eça de Queiroz. O que é isso? Luísa era uma criatura frívola, fútil, sem maiores preocupações na vida, que fez um casamento por conveniência com um homem que podia sustentá-la, já que, como a grande maioria das mulheres da sua época, Luísa não era profissionalizada e, assim, aquele era um arranjo conveniente para ela. E dessa forma, quando o marido tem que se ausentar a trabalho, ela cai nos braços do Primo Basílio, do seu grande amor de juventude que a arrebata durante a ausência temporária do marido. Em torno de Luísa giram algumas figuras bem curiosas e que o Eça utiliza propositadamente, mais uma vez, para marcar, para acentuar toda a hipocrisia daquela sociedade que adotava um determinado discurso, mas que na prática agia de modo totalmente contrário. A propósito, temos aí a figura do conselheiro Acácio, um velho amigo do marido de Luísa, já um senhor, que era um tipo de falas longas, muito empoladas, e ao final da qual ele não havia dito absolutamente nada. Pensem aqui comigo, se não conseguimos enxergar um certo paralelo com várias figuras das nossas elites, inclusive das nossas elites jurídicas, que falam e no frigir dos ovos dizem pouquíssima coisa, têm um discurso raso, praticamente desprovido de conteúdo. E outra figura que gira em torno da Luísa e que, na verdade, vai ser a grande antagonista da história é a Juliana, a tal empregada extremamente revoltada com as suas condições miseráveis de vida, uma mulher frustrada, uma mulher muito seca, como descrito pelo Eça, e o Eça nos retrata essa figura de Juliana praticamente como uma fruta sem água, uma fruta seca, uma pessoa recalcada, uma pessoa ressentida com as mazelas da vida, não conseguiu ser amada por quem quer que fosse, não conseguiu estabelecer vínculos de afeto e não conseguiu passar de uma empregada que vivia uma vida de penúria, uma vida de miséria. Só que essa empregada quis o destino que ela encontrasse um bilhetinho bastante comprometedor entre Luísa e seu amante Basílio, e assim Juliana não hesita em usar esse bilhetinho como meio de chantagem, na verdade, como
no meio de tornar a sua patroa uma verdadeira escrava e as polaridades se invertem por completo, Luísa começa a fazer todo o trabalho pesado da casa, enquanto Juliana desfruta as delícias. E a maior delícia da qual ela desfruta é ver a sua patroa, que não tinha o hábito de fazer aquele tipo de trabalho, é ver a sua patroa declinar a cada dia, se emporcalhar naquela sujeira, nos baldes de água suja, e essa nos descreve isso com a sua crueza de sempre. E aqui pensem bem, eu vou suscitar um tema bastante polêmico, mas vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Será que a Juliana não seria uma ancestral de tantos empregados que atualmente, na falta de bilhetinhos comprometedores para realização de chantagem, mas que atualmente, muito movidos por supostos ódios de classe, instilados por sindicalistas, até mesmo por pastores, por líderes religiosos, muitos empregados vão à Justiça do Trabalho e demandam contra os seus patrões, muitas vezes sem qualquer fundamento, movidos pelo tal ódio de classe, pelo tal ressentimento. E aqui indago a vocês já se viram nessa situação? Por um acaso, vocês já foram levados à Justiça do Trabalho, que francamente, entre nós, ainda é praticamente uma justiça de exceção, uma justiça que dá sempre razão ao empregado, ainda que ele não tenha. Vocês já se viram levados à Justiça do Trabalho sem qualquer razão para isso? E vocês já depararam com o ódio nos olhos daquele seu empregado pelo mero fato de você ter algum capital que ele não tem, pelo fato de você ter dado um emprego a ele? Pois é, talvez essas pessoas ressentidas de hoje sejam ainda a versão no século XXI do que foi a Juliana no XIX. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês a respeito. Por fim, chegamos aos Maias, última obra aludida pelo professor da Mata e sobre a qual também gostaria de trocar umas palavras aqui com vocês. Contrariamente ao que ocorre em relação aos outros dois romances que eu comentei um pouco aqui, os Maias giram em torno da finíssima flor da aristocracia portuguesa, de uma elite muito endinheirada, a começar pela família que dá título à obra, a família Maia. O patriarca, o Dom Afonso da Maia, era proprietário de vinhedos a perder de vista à beira do Douro, um homem riquíssimo, um homem cuja linhagem remontava ao próprio início do Império Português. Então, esse homem, na figura de Dom Afonso, acredito eu, essa reúne todas as principais qualidades de um aristocrata de espírito. E o que eu chamo aqui de um aristocrata de espírito? Um homem bastante liberal, um homem que valorizava por demais as liberdades individuais, que tinha ideias muito modernas para a época, que tinha um discurso anticlerical. Também Dom Afonso, como o próprio Eça de Queiroz, se voltava contra esse fundamentalismo religioso que dominava na época. E temos, inclusive, vários discursos do Dom Afonso no livro e do principal administrador das suas quintas, dos seus terrenos, discursos esses muito favoráveis ao comércio, ao livre comércio como gerador de riquezas para as nações. Pensem vocês, um discurso extremamente liberal para a época.
Além disso, outra característica muito acentuada por Eça de Queiroz em relação a Dom Afonso é a sua enorme preocupação com a educação. Dom Afonso, no livro, é retratado antes de mais nada como um grande educador. Por quê? Porque após alguns problemas com seu filho, que eu não vou narrar aqui para vocês para não tirar a graça, para que vocês leiam o romance, sejam estimulados a ler o romance, após alguns problemas com esse rapaz, que era filho único, Dom Afonso acaba ficando com a guarda do neto único, ao qual ele concede uma educação primorosa. Contrata um preceptor inglês, vejam aí a grande admiração do Eça pela Inglaterra como um celeiro do liberalismo, como o berço do liberalismo no mundo. Há esse preceptor inglês que fala inglês com o neto, com o Carlos, desde a infância. Temos uma educação muito voltada para a leitura dos clássicos e para a prática de esportes, o que era veementemente repudiado na época. Inclusive, Dom Afonso, apesar de ser extremamente rico, poderoso e bajulado, pelas costas, era muito alfinetado, por assim dizer, pelos seus contemporâneos, suscitava muita desconfiança devido, sobretudo, a esse seu discurso anticlerical e à educação que deu ao neto, uma educação um tanto estranha para os padrões da época. Então vejam vocês a figura extremamente avançada que era Dom Afonso, como nos é trazida, como nos é pintada pelo Eça de Queiroz. Contudo, Dom Afonso também tinha suas fraquezas. Era uma pessoa que nutria alguns preconceitos, apesar de extremamente liberal no espaço público, mas no espaço privado nutria preconceitos e várias superstições. Afinal, a vida é repleta de ambiguidades e a gente observa em Dom Afonso um avô, um educador primoroso, um homem que amou o seu neto com todas as forças. Dom Afonso era capaz de nutrir certas desconfianças em relação a certos tipos de pessoas, em decorrência dos preconceitos. Leiam o livro e vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Dessa forma, o tempo passa, Carlos cresce, se torna um médico extremamente erudito e atuante na sua profissão. Carlos clinicava, não precisava do dinheiro para viver, porque era riquíssimo, era sustentado pelos vinhedos do Douro, mas clinicava por amor à profissão, inclusive para o exercício da caridade, o que mostra que pessoas de viés liberal, contrariamente ao que é tão afirmado hoje em dia na mídia, no mainstream, pessoas de viés liberal podem sim ser pessoas extremamente compassivas, como era Carlos e era o próprio Dom Afonso. E assim, o que a gente observa ao longo do romance é que tanto avô quanto neto são muito, na verdade, estrangeiros a toda aquela sociedade bem medíocre que os cercava. Inclusive, em casa, tanto avô e neto tinham comentários bastante rascantes acerca de certos tipos, até mesmo de condes, de certos figurões que eles até menosprezavam pela sua mediocridade. Era uma sociedade que não conseguia despertar o interesse daqueles aristocratas do espírito, como estou chamando aqui. E observem, era tamanha essa estranheza que essa família nutria em relação à sociedade da época que Carlos veio a se envolver emocionalmente
com a sua própria irmã, que ele não sabia ser irmã. Leiam o livro também para que vocês possam entender esse aspecto. Ele desconhecia a condição dessa moça de irmã dele, sua irmã de sangue por parte de pai e de mãe. Contudo, como ele desconhecia, veio a praticar incesto e veio a se interessar por ela. Por quê? Porque ele a conhece como uma forasteira e como uma mulher muito erudita, uma mulher tão culta quanto ele. Aliás, cuja cultura até incomodava um pouco aquela sociedade, porque afinal não era usual que uma mulher tivesse tamanho grau de cultura, conhecesse os clássicos, tocasse piano maravilhosamente bem, tivesse a profundidade de raciocínio que ela tinha, e todas essas características da irmã encantam Carlos e o levam a praticar incesto, o levam a um destino extremamente trágico. Talvez, reitero eu, devido a carência gerada pela mediocridade daquele círculo que era incapaz de suscitar qualquer interesse nos membros da família Maia. Bom, eu espero ter conseguido eu mesma despertar algum interesse em vocês para que vocês leiam esses livros primorosos, se ainda não tiverem lido, e se já tiverem lido, talvez até para que vocês releiam. Afinal, sempre vale a pena revisitar essas obras clássicas que nos ensinam tanto sobre o mundo, nos ensinam tanto sobre nós mesmos. Essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.